Então, gente, nós vamos retomar aqui sobre as habilidades de atenção, né? Quando a gente fala de atenção, o que é a nossa atenção? É a capacidade que nós temos de manter o foco, a sustentação da nossa habilidade atencional em algo, por um tempo, por algumas horas, por minutos, certo? Existem 4 tipos de atenções, tá? Dentro das funções executivas, que já falamos anteriormente, certo? E essas atenções, elas são as seguintes. A atenção concentrada. A atenção concentrada é aquele tipo de atenção que você que você precisa parar para fazer determinada coisa, para que você chegue à habilidade da concentração. É aquela situação de que algumas pessoas não conseguem estudar, não conseguem se concentrar com barulho, outras não conseguem se concentrar em ambiente onde tem muitas pessoas, né? Elas preferem estar ali isoladas para elas conseguirem concentrar essa atenção. Então, concentração do cérebro em apenas uma atividade, excluindo todos os estímulos ao redor. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. A atenção sustentada. A atenção sustentada é quando eu consigo manter a minha atenção para uma atividade representativa. É a capacidade que o cérebro tem de fazer você sustentar aquela sua atenção naquela determinada situação de representação. O que vocês estão fazendo nesse momento é sustentando a atenção de vocês para que vocês possam estar não somente olhando a videoaula, mas gerando aprendizado nessa videoaula. Vocês estão aí colocando essa habilidade aí atencional na atenção sustentada. A atenção alternada. A atenção alternada é quando a gente consegue, como o próprio nome já diz, alternar as atenções. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, estudando a aula, mas ao mesmo tempo estou olhando para o slide. Eu estou alternando a minha atenção. Ao passo que eu estou olhando para o celular para gravar a aula, eu estou olhando para o notebook para que a minha fala fique alinhada com o que eu estou explicando para vocês e com o que está no slide, certo? A atenção seletiva, quando você seleciona fatos. Por exemplo, eu peço para uma criança fazer a seleção entre legos amarelos e legos azuis. Quando ela faz a seleção e digo para ela, João, tire para mim somente legos azuis. Quando ele tira só os azuis, ele está seletivando, ele está selecionando uma informação e colocando em prática essa informação de maneira seletiva. Então, toda vez que vocês param para selecionar algo, vocês estão colocando em prática aí dessa habilidade atencional, a atenção seletiva. Então, quais são os tipos de atenção? Concentrada, sustentada, alternada e seletiva, tá? Vamos adiante. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a questão do aprendizado da matemática. Como o cérebro aprende matemática. Vamos lá? Vocês lembram que alguns slides atrás, na minha fala anterior, eu falei de quê? Dos lobos, né? O lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Esses lobos, eles são de extrema importância para a aprendizagem da matemática. O lobo frontal, ele é responsável pela concentração, pelo planejamento, pela iniciativa e cálculos mentais rápidos. Então, todas essas habilidades de concentração, cálculo mental e a rapidez está no lobo frontal. O lobo parietal, aqui, ó, onde eu expliquei para vocês. O lobo parietal, agora, gente, assim, o lobo parietal, se vocês forem analisar a anatomia cerebral, vocês vão perceber que o lobo frontal, ele tem
o lado direito e o lado esquerdo. O parietal, o lado direito, o lado esquerdo e assim sucessivamente. O lobo parietal, responsável pela habilidade de sequenciar, a habilidade de processar informações relacionando espaço e volume, por exemplo, para a gente aprender geometria, por exemplo, é o lobo parietal esquerdo, tá? O lobo parietal esquerdo é que é responsável por todas essas habilidades de seriação, sequenciação e organização espacial, certo? E aprendizagem de volumes. O lobo occipital, que atrás, perto da nossa, bem aqui, perto da nossa nuca, aqui, o lobo occipital, ele discrimina visualmente, né? Ele é responsável pelos símbolos matemáticos escritos, porque eu disse para vocês que essa parte aqui do occipital, ele é extremamente responsável pela visão. Daí a questão dele ser responsável pela discriminação visual de símbolos, de matemáticos escritos, ou seja, a parte escrita dos números, né? É a representatividade disso, o responsável para essa representatividade é o lobo occipital. E o lobo temporal? Bem, o que foi que a gente aprendeu? Que o lobo temporal, ele é responsável pela questão dos espaços, as questões auditivas, motoras, logo, ele é responsável pela percepção auditiva, memória verbal, de longo prazo, memória de série. Ju, como assim a memória de série? Quando nós vamos trabalhar matemática com a educação infantil, a gente trabalha muita sequência de cores, sequência numérica, sequência de figuras geométricas. Então, quando você trabalha esses conteúdos lá na educação infantil e até o 4º ano do ensino, do primeiro ciclo do fundamental menor, o lobo temporal ele é responsável por isso. Por isso que antes de adentrar como as principais áreas do cérebro envolvidas no raciocínio matemático, eu primeiro apresentei para vocês os lobos, para que vocês pudessem ter noção da representatividade disso, tá bom? Então, cada lobo, gente, desse daqui é responsável por uma habilidade da aprendizagem da matemática, tá bom? Sigamos, olha só. Eu coloquei aqui uma imagem, vocês vão perceber aí no slide, lá na nossa plataforma, que esse slide, ele é uma representatividade de como o cérebro, ele atua no momento em que ele aprende qualquer conteúdo básico de matemática. Então, aqui a gente tem, bem aqui, ó, é a área parietal. Então, vejam que a área parietal, o que é que ela está fazendo? Ela está sequenciando, né? Ela está fazendo o processo de sequência, que a gente chama de percepção magnânima ou magnitude. É o processo em que o cérebro, ele relaciona essa sequência e transforma essa relação de aprendizagem em aprendizagem significativa. Então, no momento que você faz a criança vivenciar isso aqui, logo, todas essas informações vão para a memória de longo prazo, gerando, assim, a aprendizagem, certo? Aqui onde tem 7, 3, 4, 2 e 6 é representação verbal dos números.